Gente, vamos lá. Abriu aí o Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 3, um versículo muito conhecido, uma história muito conhecida, muito pregada, mas eu, Kika, é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto. É a primeira vez que eu vou pregar sobre a mulher samaritana no poço de Jacó. Olha só então o que diz a partir do versículo 3. Assim, deixou a Judeia, está falando de Jesus, e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Vamos parar aqui, deixa a sua Bíblia aberta e a gente vai parando aí e vai conversando. Então, Jesus estava deixando ali a Judeia e estava indo rumo à Galileia. E nesse trajeto que Jesus estava fazendo, a Bíblia diz que ele teve que passar por Samaria. Quando a gente lê teve que passar por Samaria, não nos deixa uma impressão de que Jesus foi obrigado a passar por Samaria, sim ou não? Está escrito, ele estava saindo de um lugar, indo para o outro, e teve que passar em Samaria. Parece que era uma obrigação de Jesus atravessar esse caminho. Mas vocês sabem que os judeus e os samaritanos, eles não se davam, não se bicavam, eram povos que tinham rixa um com o outro. Não vou entrar em detalhes agora por conta do tempo, mas eles não se bicavam, não gostavam. Eles tinham rixa. Então, todo judeu evitava passar pela cidade de Samaria. Quando eles precisavam fazer esse mesmo trajeto que Jesus estava fazendo, eles iam por outro caminho. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. De repente, a gente está aqui como chama essa rua aqui de cima? Benjamin. A Benjamin, não, essa aqui é a João Conceição, Edgar Conceição. A Edgar Conceição. E eu não gosto do povo que mora na Avenida São Paulo. Mas eu preciso chegar ali na Fernando Lopes. Então eu vou pegar a Edgar Conceição, vou virar a Benjamin, vou pegar ali a Conselheiro Costa Pinto, vou lá por cima e vou sair na Fernando Lopes. Vou dar uma maior volta, não vou? Mas tudo por quê? Porque eu não gosto do povo da Avenida São Paulo, não vou passar lá. Era mais ou menos assim que acontecia. Os judeus não passavam perto de Samaria por não gostar daquele povo. Eles eram considerados impuros, imundos, não gostavam nem de chegar perto deles. Só que quando fala assim, ó, Jesus teve que passar por Samaria, então cai por terra esse negócio de obrigação. Jesus não teve que passar por lá porque ele foi obrigado. Jesus não teve que passar por Samaria porque ele não tinha outra alternativa de caminho. Pelo contrário, tinha outra alternativa de caminho. Mas Jesus passou por lá porque ao invés de optar pelo caminho que todos faziam, Jesus optou por cumprir o seu propósito. Jesus optou por fazer a vontade de Deus. Quando diz assim, ó, Jesus teve que passar por Samaria, não é no sentido de obrigação. Jesus foi obrigado a passar por lá, mas no sentido de que Jesus escolheu passar por lá, Jesus escolheu aquele caminho para cumprir o seu propósito, para fazer a vontade de Deus. Repare que na nossa vida acontece a mesma coisa. Tudo que acontece conosco, pastor, obrigado, não, obrigado. Tudo que acontece na nossa vida. Tem alguém aqui que não viu o vídeo do Jesus na minha casa? Não, a gente passa. Tem alguém que não viu? Não? Todo mundo já viu o vídeo da campanha? Já? Já viu? Então tá bom. Olha só. Tudo na nossa vida, cada escolha que a gente tem que fazer, cada decisão que a gente vai tomar, sempre a gente vai se deparar com alternativas. Com tudo na nossa vida. E nessas alternativas sempre vai ter o caminho que agrada a Deus e o caminho que todos fazem. Como foi com Jesus? Ao sair de um lugar e ir para o outro, Jesus poderia escolher seguir o caminho que todos os judeus faziam ou fazer o caminho que seria a vontade de Deus. Tudo que acontece conosco. De repente você está ali vivendo num casamento difícil. Você tem que escolher o caminho que agrada a Deus, que é de lutar pelo seu casamento, que é de orar pelo seu marido, que é de ficar quieto, ficar quieta, que é de guerrear em oração, ou o caminho que todos escolhem fazer.
larga a mão de ser tonta, larga a mão de ser trouxa. Vai viver sua vida. De repente você está ali lidando com um filho rebelde. Você pode escolher aquele caminho de não abrir mão do seu filho, da salvação dele, de orar por ele, de clamar por ele. Ou o caminho que todos escolhem seguir. Jovem é assim mesmo, adolescente é assim mesmo, deixa ele ser livre para fazer as escolhas que ele quer. De repente, você quer muito ser feliz na sua vida sentimental. E você pode escolher o caminho que agrada a Deus, que é o de esperar, de confiar em Deus, de orar para que Deus coloque um homem de Deus, uma mulher de Deus no seu caminho. Ou o caminho que todos fazem. Vai ser feliz. Vai procurar lá fora, vai viver sua vida. Esse negócio de ficar esperando dentro da igreja não dá certo, não. Eu quero perguntar para você, mediante isso que você tem vivido hoje, qual caminho você tem escolhido trilhar? O caminho que todos seguem ou o caminho que agrada a Deus? Jesus teve que fazer essa escolha. Ao ir de um lugar para o outro, ele poderia evitar Samaria, mas ele também estaria deixando de cumprir a vontade de Deus. Às vezes, a gente escolhe seguir os caminhos que todos fazem, mas a gente vai estar deixando de cumprir a vontade de Deus. Então, Jesus está lá, e aí, olha só, o versículo 5 diz assim: chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Versículo 6. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Aqui, Jesus nos deixa um outro ensinamento. Quando ele escolhe passar por Samaria, mesmo tendo a opção de ir por outro caminho, Lu, quando Jesus fala assim, não, eu quero ir por esse caminho, o caminho que todos evitam, o caminho que ninguém quer ir, o caminho mais difícil, eu quero nesse caminho, Jesus deixa claro, sabe o que, Vitória? Que para ele, cada pessoa é importante. Você é importante para Jesus. A sua história é importante para Jesus. Você sabia que Deus se importa com a sua história, com a sua vida, com as suas dores? Ele se importa. Por favor, não caia no erro e não permita ser enganado pelo diabo quando ele fala, isso que você está passando é pequeno, isso aí que você está passando não é nada, vá, o pastor tem coisa mais importante para resolver. Você vai lá na igreja pedir aconselhamento, os pastores lá tem coisa mais importante para fazer. Para, você vai orar por isso mesmo? Deus está ocupado com tantas outras coisas, tem tantas injustiças acontecendo no mundo, para Deus olhar, e você acha mesmo que Deus vai olhar para isso, para você que é tão pequeno? Cada pessoa para Deus é importante. Jesus tinha acabado de vir, de operar tantos milagres, de passar por multidões. Quando ele escolhe seguir aquele caminho, Jesus estava deixando claro que cada história é importante, cada vida é importante. Eu valorizo a todos. A sua vida, a sua história é importante para Deus. Tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado, Deus não está fechando os olhos, Deus não está fazendo de conta que não está vendo, que não está percebendo. A sua vida tem valor, é importante para Deus. E aí, quando Jesus está lá, ele chega perto do poço, em algumas versões da Bíblia diz que ele chega perto da fonte, e ele, cansado da viagem que estava fazendo, ele parou para descansar. A Bíblia, cada detalhe, a Bíblia ela é muito rica. Cada detalhe que ela coloca aqui, não é em vão. Quando a Bíblia diz que Jesus ele era ser humano, quando ele veio aqui na terra, ele era homem como nós. Ele sentia fome, sede, cansaço, depois de uma longa caminhada. Mas o que eu acho interessante aqui nesse texto é falar que ele decide parar para descansar perto da fonte. Isso significa que fonte é lugar de descanso. O problema é que quando a gente está cansado da nossa caminhada,
Muitas vezes a gente quer parar no meio do caminho. Quando você está cansado, aqui é o lugar que tem a fonte para você descansar. Jesus é a fonte. Ele é a fonte que jorra uma água cristalina sem parar. O problema é que quando a gente sente cansaço por aquilo que estamos enfrentando, a gente quer parar no meio do caminho. A gente quer parar de vir na igreja. A gente quer parar longe da fonte. E é a fonte que renova as nossas forças. É a fonte que revigora o nosso ânimo. Jesus poderia ter parado muito antes, mas ele escolheu parar para descansar perto da fonte. Isso significa que no mundo enfrentaríamos aflições e momentos... Marilene, Felícia está aqui também, viu? Jesus sabia que enfrentaríamos momentos na nossa caminhada que iria bater o cansaço. Mas ele é a fonte que está disponível, esperando você vir descansar nele. Descansar no Senhor. É por isso que lá Mateus 11, 28 diz assim, ó: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Mas Jesus faz o convite, você está cansado? Eu entendo você estar cansado, mas você precisa vir até mim. Ou seja, arruma mais um pouquinho de força, só para você chegar perto de mim. E eu vou renovar a sua força. Então, está cansado? O segredo é descansar, mais perto da fonte. E nunca desistir. E aí, olha só, o versículo 7 diz assim: pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Versículo 8. Naquele momento, ou no momento em que a mulher chegou e que Jesus estava conversando com ela, naquele momento os discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. Olha aqui. Então Jesus estava lá, vindo com os discípulos. Jesus cansou, sentou perto da fonte para descansar. E aí os discípulos foram na cidade comprar comida. Nesse tempo, chega a mulher samaritana, que faz parte daquele povo que os judeus não gostavam e não conversavam. E aí a mulher chega no poço para tirar o quê? O que ela foi fazer no poço? Tirar água. Jesus vira para aquela mulher e fala assim, ó: dá um pouco de água para beber. E detalhe que no versículo 8 diz: naquele instante os discípulos não estavam lá. Sabe o que isso nos ensina? Vocês acham que Jesus já sabia quem era aquela mulher? Quando aquela mulher chegou no poço, vocês acham que Jesus sabia de quem se tratava? Sim ou não? Lógico que sabia, ele sabe de tudo. Então Jesus podia, sabendo de tudo, sendo todo poderoso, quando aquela mulher chegasse, ele não podia falar nada de água, né, Jorjão? Ele podia simplesmente falar assim: muda de vida, hein, minha filha? Sei tudo que passa contigo, já teve 5 maridos, o que você está agora não é seu, é de outra, que coisa feia. Arrependa-se, muda de vida, sim ou não? Mas às vezes a gente faz isso. Olha a sabedoria de Jesus, olha o cuidado de Jesus. Ele vai lá comprar comida, discípulos. E veja que, Cleusa, Jesus sempre andava com 3 mais próximos. Lembra? Que Pedro, Tiago e João, até nos particulares, eles sempre estavam com Jesus, não é? Mas para essa missão, nem Pedro, Tiago e João Jesus queria perto. Porque Jesus queria mudar a vida de uma mulher. Mas Jesus queria primeiro fazer isso, Ju, no particular com ela. Olha o cuidado de Jesus. Jesus não queria expor o pecado daquela mulher para as pessoas. Ele fala assim: preciso de um tempo a sós com uma mulher que vai chegar aí. Discípulos, vão lá comprar comida. Olha a sabedoria de Jesus. Às vezes a gente quer que as pessoas mudem, né? A gente quer que o filho mude, que o marido mude, que a pessoa que trabalha com a gente mude. E a gente gosta de dar uns de santo, né, Lô? Nossa, vai pro inferno se continuar com essa vida, hein? Nossa, se continuar jogando esse jogo aí, você vai pro inferno, você vai ver, Jesus vai voltar, você vai ficar. A gente gosta de se fazer de santo e expor. A gente não se importa com quem está perto, com quem está vendo. Gente, a maior insensatez é você querer corrigir alguém na frente dos outros.
Isso é errado. Você precisa falar alguma coisa para o seu marido? Chama ele no cantinho. Você precisa falar alguma coisa para o seu filho? Chama primeiro ele lá no particular. Não exponha, principalmente aquelas pessoas que você ama, para as pessoas de fora. Ah, mas eu falo mesmo, eu sou sincera. Só que esses dias eu ouvi uma pregação da doutora Rosana, ela falava assim, ó, sinceridade sem amor é crueldade. Ah, eu sou sincera. Entre ser sincero e o bom senso, escolha o bom senso. Entre ser sincero e ser educado, escolha ser educado. Escolha ser educado. A gente não precisa sair falando tudo que a gente quer, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa para todo mundo, não. Quantas pessoas hoje não querem saber de estar na igreja? Porque quando ela deslizou, todo mundo expôs o erro dela. Tem alguém que está pisando na bola com você? Você não precisa expor essa pessoa. Tenha um particular com a pessoa. Fale com amor. Olha que riqueza, olha que lindo. Sabe como Jesus começa o papo com a mulher? Jesus é muito inteligente, ele pensa assim, ó, samaritana não conversa com judeu. Então imagina se Jesus falar assim, muda de vida. A mulher ia odiar Jesus. Mas olha que lindo, Jesus fala assim, ela vai vir buscar água? Então é sobre água que nós vamos conversar. Você entende o cuidado de Jesus de atrair a atenção da mulher dentro do contexto da mulher? Sabe, você quer ganhar alguém para Jesus? Lá do seu trabalho, da sua família? Não chegue falando, gente, de céu e inferno, que o mundo está acabando, que Jesus vai voltar e a pessoa, se não se arrepender, ela vai ficar. E isso é mensagem, sim, tem que ser pregado dentro da igreja aqui, no domingo, quando tem que falar de salvação. O pastor fala disso, é necessário as pessoas ouvir, sim. Mas, gente, para aquela pessoa que está lá fora, que nunca ouviu falar de nada, como que você chega na pessoa e fala assim, vai para o inferno se você não aceitar Jesus? Chama a atenção da pessoa, cria um contexto, vai dentro do assunto, daquilo que ela gosta. Por exemplo, você quer, uma grande oportunidade. Domingo, estava esquecendo já, ainda bem que Jesus é comigo, me lembrou aqui, unção dos capacetes. Você conhece motoqueiro? Você chega para ele e fala assim, você precisa aceitar Jesus, viu? Porque você anda de moto, aí você sabe que você corre risco de vida muito mais do que a pessoa que anda de carro, viu? Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Para quê? A pessoa fica com raiva de você. Fala assim, ó, nossa, cara, é muito legal andar de moto, não? Nossa, eu gosto de moto, eu gosto de moto. Mas de repente você não gosta, fala assim, nossa, eu admiro quem anda de moto, eu acho muito legal quem anda de moto. Eu não tenho coragem, mas eu acho legal. Nossa, lá na minha igreja, inclusive, o pastor gosta tanto dos motoqueiros que ele vai até consagrar os capacetes lá, sabia? Pronto. Olha lá. Entrou no contexto da pessoa, naquilo que a pessoa entende, naquilo que ela gosta de falar, para falar de Jesus. Você entende a diferença? E às vezes, eu não estou só falando para vocês, eu também, a gente erra por conta disso. Às vezes a gente quer ser muito espiritual, muito certo, muito santo, e ao invés de atrair as pessoas para perto de Deus, a gente está repelindo as pessoas, por conta que nos falta sabedoria para falar, como falar e onde falar. Ah, mas está errado mesmo. Pode estar errado, mas se você estiver falando a coisa certa na hora errada, dá errado. Até falar a coisa certa, se não for no momento certo, na hora certa, no lugar certo, não produz o resultado esperado. Jesus está falando isso aqui. Preciso mudar a vida de uma mulher. Ela é pecadora. Tá larica. Fura zóio. Mas tem um jeito certo de falar com ela. Discípulos, vão comprar comida? Dá uma licencinha para mim, preciso ficar sós para uma missão. A mulher chega. Jesus pede o que para ela? Água. Pronto. Ela foi meio durona, né? Quis falar, quem é você para falar comigo? O que você está achando? Você é judeu, quer falar comigo que sou samaritana? E quando Jesus fala assim, me dá um pouco de água. Vocês acham mesmo que Jesus estava com sede?
Por mais que ele tinha as necessidades, como a gente tem, você acha mesmo que Jesus queria água? Até porque se ele quisesse, ele ia morrer de sede, né? Porque ela falou tanto e ainda não deu água para Jesus, para quem conhece a história. Não. Sabe que Jesus, quando ela chega e Jesus fala assim, ó, me dá um pouco de água. Sabe como eu interpreto isso? Eu vejo como Jesus externando não a necessidade dele, mas a necessidade dela. Era como se Jesus falasse o que a alma daquela mulher gritava: minha alma tem sede. Eu tenho uma alma sedenta. A minha alma busca em relacionamentos preencher um vazio que eu tenho. Então, quando Jesus fala assim, me dá um pouco de água, era Jesus externando o que a alma dela falava. Era como se Jesus falasse assim, ó, eu sei qual é o seu vazio. Eu sei qual é a sua necessidade, mulher. Eu sei qual é a sua dor. Você acha que Jesus não sabe qual é a sua necessidade? De você que está aqui, você que está em casa, você acha que Jesus não sabe qual é a sua necessidade? Ele sabe. É claro que ele sabe. Às vezes a gente não consegue expressar, não é? Sandra, Lena, não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes a gente está de um jeito que nem a gente sabe como a gente está, não é? Ou só eu que passo isso? Tipo assim, o que você tem? Né, Gi? Não sei. Eu só sei que eu tenho algo, mas não sei explicar. Tem dia que a gente está meio esquisita. E não é só as mulheres não, viu? Os homens também. É que a mulher é mais, né, Valtão? A mulher é mais, já percebe de cara que a gente não está bem. Só tem dia que nem a gente sabe o que a gente tem. Deixa eu abrir um parênteses e falar, né? Esses dias eu aprendi sobre a angústia. O que é tristeza? A tristeza é aquele sentimento de tristeza que você tem, mas você sabe que você está triste. Estou triste porque perdi alguém. Estou triste porque alguém morreu. Estou triste porque aconteceu isso. O que é a angústia? A angústia é a tristeza não identificada. É aquela angústia, aquela dor, aquele sentimento de tristeza que você tem aqui dentro, mas você não sabe explicar. Eu passei por isso, não de origem espiritual, mas de origem hormonal. Quando eu tive o Gabriel, nos 15 primeiros dias, né? Que, principalmente quem tem cesárea, né, Fabi? Dá um negócio na gente, não foi depressão pós-parto, mas eu tive esse negócio todo dia, por volta de 5 horas da tarde, era o horário que o pastor já estava começando a se arrumar para vir para a igreja, a gente estava nos 12 dias, gente, começava a dar um negócio em mim, mas uma tristeza, uma angústia, uma vontade de chorar. Só que eu pensava assim, Gabriel está bem, Gabriel tem saúde, glória a Deus, Deus fez um milagre, eu estou bem, está tudo encaixado, tudo certo. Mas por que eu estou assim? Daí que você chora mais ainda. Porque daí você fala assim, mas não tem motivo para estar assim, daí você chora. Não é, Sandra? Isso é angústia. Que você não sabe porque tem, mas Jesus sabe que está aí dentro. Ele sabe de tudo. Ele sabe da sua dor. Ele sabe até mesmo aquilo que você não sabe expressar, não sabe explicar. Ele sabe. Aquela mulher nem sabia que a alma dela tinha sede. Mas Jesus sabia. Quando Jesus fala assim, dá um pouco de água, Jesus não estava falando da necessidade dele. Jesus estava falando da necessidade dela. E aí, começa a desenrolar a conversa, a mulher começa a discutir com Jesus. Versículo 10, olha só o que diz. Jesus respondeu, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Aí a mulher, mas você não tem corda nem balde, o poço é muito fundo, disse ela. De onde você tiraria essa água viva? Gente, essa samaritana é muito eu. Vocês não são assim. Mas eu sou. Olha só, Jesus fala, se você soubesse quem está aqui, eu iria te dar uma água viva. Ó Jesus, falando no espiritual. A mulher toda carnal. Cadê o balde? Cadê a corda? O poço é fundo. Você nem balde nem corda tem, como que você vai tirar água daí? A gente não, só eu que sou assim, né? A gente precisa resolver um problema que já saiu aqui da esfera de
física. Já fugiu do controle das nossas mãos. Já está lá na esfera espiritual. E a gente está assim, mas como? Como que o senhor vai fazer? Não tem isso, não tem aquilo, não tem ninguém. Eu não tenho conhecido, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho estudo. Como que vai salvar meu casamento? Meu marido não vem na igreja, ele não aceita Jesus, ele não escuta falar. Como? Olha, só eu sou assim, gente. Que bom que vocês já passaram todo mundo dessa fase. Me ajudem, eu preciso vencer essa fase. Mas como? Ó, mulher, vamos lá de novo. Ó o olhar carnal, Lu, olhando aqui pro agora, Pati. Mas como? Como? Tem balde? Não tem. A mulher pensava assim, ó, quer água? Precisa de balde, precisa de corda. Não tem balde, não tem corda, não tem água. E a gente pensa assim, preciso resolver isso, mas preciso disso, preciso daquilo, não tenho isso, não tenho aquilo, então não tenho. Estou tudo endividado, preciso de dinheiro, não tem dinheiro, então não paga dívida. Sabe o que Jesus está falando nessa tarde? Para mim, Kika, que tem esse problema? Versículo 10. Se ao menos você soubesse quem está falando com você. O pessoal de casa também tem esse problema, viu, gente? Vocês não têm. Às vezes você está aí, mas como? Não tem balde, não tem água, não tem corda, como que vai acontecer? Sabe o que Jesus está falando para você? Se você soubesse quem está cuidando disso, você não estaria preocupado assim. Você realmente sabe quem está cuidando do seu problema? Se você anda muito preocupado, muito nervoso, muito nervosa, se você está perdendo noites de sono, se você está perdendo a sua paz, se você está bem, de repente bate um desespero, eu tenho que ser sincera, você não sabe não quem está cuidando de tudo para você. Lembra que nós falamos na quinta-feira passada? Que um dos propósitos do Senhor em tudo que acontece na nossa vida, o primeiro é mostrar quem Ele é. Lembra que ele queria libertar Israel lá das mãos do faraó? Mas ele falava assim para Moisés, vou mostrar para Israel, para faraó e para você, quem eu sou. Mais do que libertar da escravidão, Israel precisava conhecer quem era o Senhor primeiro. Jesus está falando isso nessa tarde. Se você soubesse quem sou eu, você não estaria preocupado com as coisas. E aí, versículo 15. Essa mulher fala assim, por favor, Senhor, dê-me dessa água. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Aí, versículo 16. Jesus, vá buscar seu marido. Gente, agora daí Jesus já mostrou que não sabe brincar. Já pegou pesado, Jesus. Se fosse aquela mulher falava assim, ô Jesus, não sabe brincar, não desce pro play. Imagina, estava lá, começou o assunto, falando de água, mulher meio assim, redutível, querendo dar lição de moral em Jesus, blá, blá, blá. Aí Jesus começa a apresentar a opção, falar o que ele poderia fazer, que água ele poderia oferecer. A mulher fica interessada, começa a simpatizar com Jesus. Quando ela fica feliz, eu imagino ela assim, nossa, então me dá dessa água. Jesus fala assim, vou dar, vai buscar seu marido. A mulher faz assim. Quê? Jesus jogou um baldão, não jogou? Parece que tem hora que Jesus joga um baldão na gente, não é? A gente começa a ficar feliz com alguma coisa, começa a aparecer ali uma fumacinha, alguma coisa do nosso milagre, parece que vem Jesus com o balde, e a gente fica até assim, meio atordoado, não é? Não é? Eu acho que foi isso que aconteceu com aquela mulher. Só que, repare que, quando ela fala assim, eu quero, e Jesus fala assim, ó, chama seu marido, Jesus não estava sendo rude com aquela mulher. Jesus não estava querendo humilhar aquela mulher. Às vezes a gente precisa entender a forma que Deus trabalha. Às vezes nós entendemos muitas coisas que Deus faz na nossa vida como Deus querendo nos envergonhar, querendo nos humilhar. Gente, Deus nunca faz isso. Jamais vai ser da vontade de Deus te humilhar, te deixar humilhado.
Não. Quando Jesus fala assim, vai chamar seu marido, Jesus não estava humilhando aquela mulher, não. É que quando ela fala, eu quero essa água, Jesus fala assim, opa, ela aceitou o desafio. Sabe o que Jesus precisa para mudar a sua história? Ele só precisa de uma frase, muito sincera sua. Jesus, eu quero. É só isso que ele precisa ouvir, eu quero. Só que quando você fala, eu quero, você precisa entender. Você quer, só que eu faço como eu quero. Aquela mulher estava achando que Jesus ia apenas resolver o problema que ela tinha. Quando ela fala assim, dá essa água, ai, acaba com esse sofrimento meu de ter que vir todo dia no poço. Ela já começou a ficar feliz, porque ela queria resolver o problema da água. Mas Jesus queria resolver todos os problemas daquela mulher. E ele precisava começar pelo mais grosso. Quando ele fala assim, ó, vai chamar seu marido. Era Jesus falando assim, você quer então água? Você quer saciar sua sede? Então vamos mexer em tudo. Até naquela área da sua vida que você não gosta de mexer. Porque tem áreas da nossa vida que a gente não gosta de mexer, não é? Não é, Laís? Tem assuntos que a gente não gosta de falar, não é? Tem assuntos que machucam, tem assuntos que já nos feriu demais, tem assuntos que a gente já se frustrou demais. E aí a gente fala assim, ai, deixa quieto. Ai, Jesus, vai, cuida da minha saúde aqui, da minha família, tá bom. Ai, Jesus, dá saúde para os meus filhos, tá bom. Porque a gente não quer mais se decepcionar. Só que com Deus não é assim. Deus quer mexer em tudo da sua vida. Porque Ele quer mudar toda a sua história. Deus não faz coisas pela metade. Ele é Deus todo-poderoso. Ele é um Deus de obra completa. Não é Deus de obra inacabada. Ele queria começar pela área que a mulher menos queria falar. A área que ela menos queria mexer. Era a área de maior dor, de maior vergonha. Era a área de frustração. Era a área que ela falava, deixa como tá. Aí Jesus vem e fala assim, não, chama o marido. E aí, Jesus revela a história daquela mulher. Ela fala, mas eu não tenho marido. Jesus fala, ah, você falou a verdade, não tem mesmo. Porque você já teve 5, hein? E o que você tem agora não é o seu marido. Quando Jesus fala isso, aquela mulher fala assim, você só pode ser profeta. Você conhece tudo da minha vida. Quando Jesus fala assim para aquela mulher, vai chamar o seu marido, sabe o que Jesus estava deixando claro para ela? Mulher, eu sei quem você é e o que você faz. Mas ainda assim, eu escolhi te amar. Deus sabe quem você é. Deus sabe do seu passado. Deus sabe das suas escolhas erradas. Deus sabe dos seus pecados. Deus sabe dos seus defeitos. Mas ainda assim, Ele te ama e quer mudar a sua história. Ainda assim. Ele não desistiu de você. Às vezes você já desistiu dessa área da sua vida, mas o Senhor não desistiu. Ele está mexendo na ferida, não é para deixar ela aberta sangrando. Ele está mexendo na ferida porque Ele quer curar. Eu gosto de dar um exemplo. Quem já teve furúnculo aqui? Quem já teve furúnculo? Ai, gente, eu tive uns par. Diz que é sangue sujo, o meu sangue acho que é imundo, porque pelo amor de Deus. Mas o furúnculo, quando dá, dói demais, não dói? E dói tanto que a gente não quer mexer. Não quer relar. Eu, pelo menos, quando tive furúnculo, eu tive vários, mas eu tive um embaixo na axila, embaixo do sovaco. Embaixo do sovaco eu tive, da axila. E eu lembro, era época de escola, sem mentira, eu fui assim para a escola, porque eu não conseguia fazer assim, porque doía demais.
Só que o furúnculo, ele é uma coisa assim, que não tem muito que você tem que fazer. Não tem muito o que fazer. Tem que sair aquele carnegão, né? E para sair, você tem que deixar ele ali um tempo paradinho. Só que para você se livrar dele, por mais que você não queira mexer, chega uma hora que você precisa apertar para sair. E apertar dói, mas sai. Jesus gosta de mexer nos nossos furúnculos. A gente não quer mexer neles não, porque dói. Deixa quieto aí, deixa que sai sozinho. Jesus fala, não, deixa eu apertar. Mas eu vou apertar porque vai doer agora, mas para nunca mais doer. Jesus transforma a vida daquela mulher, a ponto de que ela entra correndo na cidade de Samaria. E ela começa a gritar. Olha que interessante, uma mulher que queria passar despercebida de todos, que ia meio-dia no poço buscar água, porque ela não queria conversar com ninguém, porque as mulheres, elas iam para o poço ou de manhãzinha, ou no final da tarde, porque o sol era muito quente, então ninguém ia buscar água meio-dia, com o sol rachando mamona. Por que aquela mulher ia meio-dia? Porque ela sabia que não ia encontrar com ninguém, porque era uma mulher que ela não queria falar e nem ver ninguém. Ela tinha vergonha, ela já era mal falada, ela já era mal vista. Era uma mulher que, imagino, que andava de cabeça baixa. Agora veja que depois que Jesus entra na história, essa mesma mulher entra na cidade gritando e falando que ela conheceu um homem que era profeta. Esse é o poder de Jesus. Aquela pessoa humilhada, aquela pessoa que muitas vezes desprezada, Ele faz você voltar honrado. Ele faz você voltar a ponto que todos querem ouvir. Uma mulher que ninguém queria falar com ela, agora todo mundo começa a dar ouvido para ela, a ponto que todos na cidade ficam curiosos. E para resumir a história, sabe o que aconteceu? Muitos samaritanos creram em Jesus. Deus não transformou só a vida daquela mulher, mas Ele salvou uma cidade, ou grande parte dela, por conta da vida daquela mulher. O que Jesus fez na vida dela foi uma amostra para que as pessoas olhassem e também tivessem suas vidas transformadas. Eu pergunto para você, o que você vai fazer com aquilo que Deus fizer por você? Você quer que Deus restaure o seu casamento, mas você quer que Deus restaure o seu casamento só para você postar foto no Facebook e escrever declarações? Ou para livrar outros do divórcio? Você quer que Jesus cure você dessa enfermidade, mas você quer ter o seu corpo sarado, curado, só para você poder fazer academia? Ou para você apresentar a outros que existe um Deus que cura? Você quer que Jesus te honre naquela área da sua vida que hoje é de mais vergonha? Para que? O que é que você vai fazer quando Deus fizer algo por você nessa área? O que é que você vai fazer quando Deus tirar você das dívidas? Vai só usar o dinheiro que sobrou agora para não passar mais vontade, para não passar mais privação? Ou vai usar em prol do reino dele? Jesus sabia que valia a pena escolher um caminho diferente dos outros por aquela mulher. Jesus sabia que valia a pena parar em Samaria por aquela mulher, porque Jesus sabia que o que ele faria na vida dela não ficaria só com ela, mas ela seria uma missionária que espalharia para a cidade quem era Jesus. Eu termino perguntando, isso que você quer, isso que você precisa que o Senhor faça na sua vida, Ele pode fazer. Mas o que é que você vai fazer depois que Ele fizer isso por você?